Bom dia, pessoal. De volta aqui nos cursos do apoio pedagógico. Nosso curso sobre os dois autores portugueses teve que ser interrompido no semestre passado, porque eu tive um imprevisto familiar. Mas agora a gente vai retomar. Metade do curso já está praticamente gravada, eu vou gravar a outra metade agora, e a gente vai finalizar aí o nosso trabalho sobre esses dois autores portugueses que são tão importantes para a gente compreender a história literária da língua portuguesa. No nosso último vídeo, a gente leu trechos, né, dos 5 primeiros cantos dos Lusíadas, e agora, na verdade, nós vamos ler, né, nessa aula, trechos dos últimos cantos dos Lusíadas, né, dos últimos 5 cantos. Eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês vejam. Nós vamos ler 2 trechos, na verdade, dessa vez. O primeiro trecho, que é esse que está aberto aqui, é um trecho do 6º canto dos Lusíadas, e é um trecho a qual eu já me referi algumas vezes, por isso eu quis trazê-lo aqui, né? Eu chamei muita atenção de vocês quando a gente foi conversar sobre as fontes dos Lusíadas, né? Sobre como que o romance de cavalaria era um elemento constitutivo dessa obra. Ou seja, o romance de cavalaria, ele surge na Europa mais ou menos aí no século 10, 11, né, 12 e tal, 11, 12, 10, 11, como um processo já ele próprio, não é, de idealização de um tempo passado, né? Ou seja, quando o romance de cavalaria nasce na Europa no século 11, 12, 10, 12, ele já surge como um processo de idealização do período anterior, ou seja, do período cavalheiresco, dos carolíngios, né? Ou seja, a figura do Carlos Magno, a procura do Graal, a Távola Redonda, desse período lendário anterior, né? Ele sobrevive durante uns 600 anos, praticamente. Eu acho que a gente poderia dizer com alguma segurança que ele só termina propriamente, ou seja, a tradição do romance de cavalaria só termina praticamente com a figura maior, que é o romance do Cervantes, né? Que é o Quixote do Cervantes. Então, esse romance ele sobrevive por todo esse tempo e ele vai adquirindo cada vez mais, ele vai reforçando cada vez mais o seu aspecto propriamente idealizado, não é? Ou seja, a sociedade representada no romance de cavalaria, ela vai cada vez mais deixando de existir, não é? Ou seja, ela nunca existiu como tal, não é? Ou seja, aquela sociedade dos valores, da defesa da honra, mas ela vai cada vez mais deixando de existir, ainda mais quando a gente vai se aproximando do processo da descoberta da América, do processo de desenvolvimento propriamente da sociedade moderna, né? Só que ele tem essa sobrevida moderna, né? Ele ainda está presente na modernidade. Tanto que Camões e Cervantes são, na verdade, figuras contemporâneas de grandes escritores de romances de cavalaria, né? Que eram escritos no seu próprio tempo, né? Basta lembrar o Palmeirinho de Inglaterra, que é mais ou menos contemporâneo aí, do Camões, né? Bom, essa tradição toda, ela entra nos Lusíadas, ela é um elemento cultural que está presente nos Lusíadas. E o que eu quero ler aqui com vocês e quero conversar com vocês é um pouco como que isso se configura aqui no meio do poema, né? A história propriamente começa aqui aqui no 43, mas eu acho que vale a pena ver aqui no 42 para que vocês percebam que se trata, na verdade, de uma história, né, que está sendo contada. Ou seja, essa história que, assim como a história de Portugal, né, a história aparece contada, aparece entre aspas, né, pela boca do Vasco da Gama, assim também
a história dos 12 de Inglaterra vai aparecer aqui contada, vai aparecer aqui referida pela fala de outra pessoa, né? Consentem nisto todos e encomendam a Veloso que conte isto que aprova. Contarei, disse ele, sem que me repreendam, de contar coisa fabulosa ou nova. E porque os que me ouvirem daqui aprendam a fazer feitos grandes de alta prova, dos nascidos direi na nossa terra, e estes sejam os 12 de Inglaterra. Ou seja, ele vai contar essa história, não é? Há aqui nitidamente um elemento honroso, né, para aprender a fazer grandes feitos, ou seja, essa narrativa ela tem um intuito educativo, ela tem um intuito de ensinar a fazer, né, de ensinar a viver. E ele vai falar mais uma vez de portugueses, né? Ele vai contar mais uma vez uma história de portugueses, uma história que diz respeito aos portugueses, né? Que são os 12 de Inglaterra. E aí ele começa, né? No tempo que do rei a rédea leve, João, filho de Pedro, moderava. Aqui ele está falando de Dom João I, né? A grande figura, o príncipe de Avisa, a grande figura da modernização portuguesa. Nós já conversamos um pouco sobre isso, né? Que é Dom João I. No tempo que do reino a rédea leve, João, filho de Pedro, moderava, depois que sossegado e livre o teve do vizinho poder que o molestava, ou seja, Espanha, né? Espanha e os árabes que estão ali perto. Lá na grande Inglaterra, que da neve boreal sempre abunda, semeava a féria Erines, Dúria e Mar Cisânia, que lustre fosse a nossa Lusitânia. Ou seja, depois que ele brigou aqui, ele foi brigar lá. Entre as damas gentis da corte inglesa e nobres cortesãos, acaso um dia se levantou discórdia em ira acesa, ou foi opinião, ou foi porfia. Os cortesãos, a quem tão pouco pesa soltar palavras graves de ousadia, dizem que provarão que honras e famas em tais damas não há para ser damas. Ou seja, a história se trata obviamente, de uma briga, não é, entre nobres cortesãos e as damas gentis da corte inglesa, não é? E enfim, a disputa é que os cortesãos, que são faladores, que não pensam no que falam, falam, na verdade, que vão provar, não é, que essas damas, né, elas não têm honras e famas para serem damas, ou seja, elas não são dignas do título de damas, não é? E que se houver alguém com lança e espada que queira sustentar a parte sua, que eles, em campo raso ou estacada, lhe darão feia infame ou morte crua. A feminil fraqueza pouco usada, ou nunca a opróbios tais vendo-se nua, de forças naturais convenientes, socorro pede a amigos e parentes. Bom, aqui a história medieval, como ela funciona, não é? Ou seja, o que eles estão fazendo, na verdade, eles xingam as moças e desafiam alguns cavaleiros, desafiam qualquer cavaleiro a vir defender essas moças diante da sua... em batalha, né? Ou seja, essa coisa da justiça medieval, não é, que quem define, quem decide, na verdade, se há verdade ou mentira é Deus pelo resultado de uma batalha, não é? Isso é uma coisa interessante e típica do mundo medieval, né, que está aqui. Mas, como fossem grandes e possantes no reino os inimigos, não se atrevem nem parentes, nem férvidos amantes a sustentar as damas como deve. Observem que, na verdade, o que está implícito aqui, de alguma forma, não é? É que as damas não são castas, né? O que está implícito aqui é que essas damas, enfim, têm férvidos amantes, né? Que elas não são suficientemente castas, que elas não são suficientemente honradas. O que eles estão fazendo é denegrir a honra delas, né? A honra definida aqui pela pureza sexual, né? Ou seja, elas não são virgens. É isso que está implícito aqui no que ele está falando.
seja, mas como esses rapazes, né, que falaram isso são grandes e possantes, né? é, ninguém se atreveu propriamente a enquadrá-los, né? Com lágrimas formosas e bastantes, a fazer que em socorro os deuses levem, de todo o céu o rosto de alabastro, se vão todas ao Duque de Alencastro. Ou seja, elas vão pedir ajuda para essa figura, né? Que é o Duque de Alencastro. Elas vão exatamente pedir ajuda a esse Duque para que elas, enfim, para que alguém possa ir defendê-las, né? Era este inglês potente e militara com os portugueses já contra Castela, onde as forças magnânimas provara dos companheiros e benigna estrela. Não menos nessa terra experimentara namorados efeitos, quando nela a filha viu, que tinto peito doma do forte rei que por mulher a toma. Ou seja, o Duque de Alencastro é, na verdade, vamos dizer assim, um parente, né, da família real portuguesa, que participou na luta ali, né, contra os portugueses contra Castela, naquele processo de emancipação de Portugal de Castela, né? E elas vão lá pedir ajuda para esse duque, né? Este, que socorrer-lhe não queria, por não causar discórdias intestinas, lhe diz, né? Ou seja, não querendo brigar, né? Não querendo causar conflito político, vira e fala, né? Quando o direito pretendia do reino lá das terras iberinas, os lusitanos vi tanta ousadia, tanto primor e partes tão divinas, que eles só poderiam, se não erro, sustentar vossa parte a fogo e ferro. E se agravadas, damas, sois servidas, por vós lhe mandareis embaixadores, que por cartas discretas e polidas, de vosso agravo os façam sabedores. Também por vossa parte encarnecidas, com palavras de afagos e de amores, lhe sejam vossas lágrimas, que eu creio que lhe terei socorro e forte esteio. Ou seja, o Duque de Alencastro, parentado ali com a família real, manda, não é? Fala para elas, olha, eu não vou mexer com isso, mas tempo aí que eu fiquei lutando lá na Inglaterra, lá na Península Ibérica, eu conheci uns portugueses que talvez possam ajudar. E aí o que ele faz é propor, né, mandar cartas, emissários, embaixadores para Portugal para que se convençam esses portugueses a vir defender a honra dessas damas, né? Destarte as aconselha o duque esperto e logo lhe nomeia 12 fortes. E porque cada dama um tenha certo, lhe manda que sobre eles lancem sortes, que elas só 12 são, e descoberto qual a qual tem caído das concertes, cada um escreve ao seu por vários modos, e todas ao seu rei e o duque a todos. Já chega a Portugal o mensageiro, toda a corte alvoroça a novidade. Quisera o rei sublime ser primeiro, mas não lhe sofre a régia majestade. Qualquer dos cortesãos aventureiro deseja ser com férvida vontade, fé só ficar por bem-aventurado quem já vem pelo duque nomeado. Ou seja, eles querem, os portugueses estão ávidos para ir, né? Lá da leal cidade, de onde teve origem, como é fama, o nome eterno de Portugal, armar madeiro leve manda o que tem o leme do governo. Ou seja, o rei manda fazer um navio, né, preparar um navio para levar esses 12, né, que o Duque de Alencastro pediu para ir para a Inglaterra. Apercebem-se os 12 em tempo breve de armas e roupas de uso mais moderno, de elmos, cimeiras, letras e primores, cavalos e concertos de 1000 cores. Já do seu rei tomado tem licença para partir do Douro celebrado, aqueles que, escolhidos por sentença, foram do duque inglês experimentado. Não há na companhia diferença de cavaleiro destro ou esforçado, mas um só que magrício se dizia, Destarte fala forte companhia. Ou seja, todos eles estavam em pé de igualdade, mas um deles, o magrício, né, que é talvez a figura mais, desses cavaleiros, a figura mais marcante, o magrício fala, né? E vejam mais uma vez o discurso dentro do discurso, não é?
Observem, a gente já teve tudo isso daqui, é o discurso do Veloso, né, que está contando a história, e o Veloso reproduz o discurso do Duque de Alencastre para as meninas, e agora a gente tem mais uma vez o discurso do Magriço, né? Observem que os Lusíadas é um texto, é um romance, né? Já estou entregando aqui uma outra questão, né? Mas os Lusíadas é um épico marcado por essa coisa do discurso, né? Da fala. Aliás, o épico é um pouco marcado por isso, né? Quando a gente volta lá à Ilíada e à Odisseia, a gente vê isso, né? E às vezes é uma coisa muitas vezes característica do gênero épico, né? Ou seja, a vida subjetiva dos personagens se expressa por meio de discursos, né? Os personagens discursam os seus sentimentos, tá? Observem que isso é realmente aqui uma espécie de procedimento padrão do poeta, né? Fortíssimos consórcios, eu desejo há muito já de andar terras estranhas, por ver mais águas que as do Douro, o Tejo, várias gentes e leis e várias manhas. Observem o teor moderno do discurso do Magriço, né? Ou seja, ele é cosmopolita, ele quer sair para ver o mundo, né? Agora que aparelho certo vejo, pois que do mundo as coisas são tamanhas, quero, se me deixais, ir só por terra, porque eu serei convosco em Inglaterra. Ou seja, ele quer ir por terra, ele quer ir cavalgando, ele quer ir andando, né? Exatamente para ele poder conhecer esses costumes, né? Para ele poder conhecer pessoas, para ele poder ver o mundo, né? Observe o aspecto moderno do Magriço. Observem que o Magriço, e isso é uma coisa interessante, não é? Ou seja, eles estão indo defender a honra, mas o Magriço, diferente do cavaleiro do romance de cavalaria, o Magriço, diferente da figura do cavaleiro medieval, o Magriço vai para conhecer o mundo. O Magriço está indo para conhecer o mundo, né? Ele quer ir conhecer o mundo. E quando o caso for que eu impedido, por quem das coisas é a última linha, não for convosco ao prazo instituído, pouca falta vos faz a falta minha. Todos por mim fareis o que é devido, mas se a verdade o espírito me adivinha, rios, montes, fortuna ou sua inveja, não farão que eu convosco lá não seja. Ou seja, eu vou chegar lá, se eu não chegar tanto faz também, porque vocês vão conseguir sem mim, mas eu acho que eu consigo chegar lá, né? Assim diz, e abraçados os amigos, e tomada licença, enfim se parte. Passa Leão, Castela, vendo antigos lugares que ganhara o pátrio Marte. Navarra, com os altíssimos perigos do Pirineu, que Espanha e Gália parte. Vistas, enfim, de França as coisas grandes, no grande empório foi parar de Flandres. Ali chegado, ou fosse caso ou manha, sem passar se deteve muitos dias, mas dos 12 a ilustríssima campanha cortam do mar do norte as ondas frias. Chegados de Inglaterra à costa estranha, para Londres já fazem todos vias. Do duque são com festas agasalhados e das damas servidos e animados. Ou seja, eles estão chegando lá, né? Observem a maestria geográfica, ou a maestria pictórica, né, com que o Camões desenha essa viagem, né? Ou seja, os dois de Inglaterra saem e vão por cima, né? Chegam por cima e depois vão descendo, e o Magriço vem por baixo e vai subindo, e eles vão se encontrar aqui no ponto, né? Assim, é de uma maestria pictórica mesmo, né? Geográfica, cartográfica quase, né? Essas duas estrofes são de uma maestria quase cartográfica, né? Muito bonita. Chega-se o prazo e dia assinalado de entrar em campo já com os 12 ingleses, que pelo rei já tinha assegurado. Armam-se de elmos, grevas e de arneses, já as damas têm por si fulgente armado uma vorte feroz dos portugueses. Vestem-se elas de cores e de sedas, de ouro e de joias mil, ricas e ledas. Mas aquela a quem for em sorte dado, magriço que não vinha com tristeza se veste, por não ter quem nomeado, seja seu cavaleiro nesta empresa.
Bem que os 11 apregoam que acabado será o negócio assim na corte inglesa, que as damas vencedoras se conheçam, posto que 2 e 3 dos seus faleçam. Ou seja, a dama que teria o magriço como defesa fica preocupada, né? O rapaz resolveu conhecer o mundo ao invés de vir me defender, né? Já num sublime e público teatro, se assenta o rei inglês com toda a corte. Agora veja aqui a cena clássica, né, do torneio medieval, né? É a cena do torneio medieval. Está em filme, está na literatura, está no Ivanhoé, do Walter Scott, está em toda a literatura medievalista ou de retomada ou de inspiração medieval, né? Estavam 13, 13, 4 e 4, bem como a cada qual couber em sorte. Não são vistos do sol, do tejo ao bardo, de força, esforço e de ânimo mais forte, outros 12 sair, como os ingleses, no campo contra os 12 portugueses, contra os 11 portugueses, né? Mastigam os cavalos, escumando os áureos freios com feroz semblante. Estava o sol nas armas rutilando, como em cristal ou rígido diamante, mas enxerga-se num e noutro bando partido desigual e dissonante, dos 11 contra os 12, quando a gente começa a alvoroçar-se geralmente. Ou seja, está faltando um magriço, né? Observem também a do desenho da paisagem, né? Que coisa maravilhosa, né? O rei estava lá, né, e tal. A questão do sol, né? Não são vistos do sol, do tejo ao batro, de força, esforço e de ânimo mais forte, outros 12 saíram, né? Mais uma cena, né? Mastigam os cavalos, escumando os auros freios com feroz semblante. A cena dos cavalos, né? Mastigam os cavalos, escumando os auros freios com feroz semblante, né? Aquela cena que você puxa o freio, o cavalo escuma, né? Baba, vamos dizer assim, pela boca, né? É muito imagético, né? Vocês veem como que o Camões é muito imagético. Viram todos o rosto onde havia a causa principal do reboliço. Eis entra um cavaleiro que trazia armas, cavalo ao bélico serviço. Ao rei às damas fala e logo se ia para os 11, que este era o grã magriço. Abraça os companheiros como amigos, a quem não falta certo nos perigos. Ou seja, observem aqui também dois valores, né? Muito medievais e muito cavalheirescos. O primeiro deles é a defesa da honra, e o segundo deles aqui é a amizade, né? Ou seja, o magriço não pode faltar à sua responsabilidade de estar presente com os amigos, né? Ou seja, tem uma espécie de ética cavalheiresca, de ética entre os cavaleiros, que também tá presente aqui, né? A dama, como ouviu que este era aquele que vinha a defender seu nome e fama, se alegra e veste ali do animal de L, que a gente bruta mais que virtude ama. Já dão sinal e o som da tuba impele os belicosos ânimos que inflama. Picam de esporas, largam rédeas logo, abaixam lanças, fere a terra fogo. Dos cavalos o estrépido parece, que faz que o chão debaixo todo treme. O coração no peito que estremece, de quem os olha se alvoroça e teme. Qual do cavalo voa que não desce? Qual com o cavalo em terra dando geme? Qual vermelhas as armas faz de brancas? Qual com os penachos do elmo solta as ancas? Algum dali tomou perpétuo sono e fez da vida, ao fim, breve intervalo. Correndo algum cavalo vai sem dono e noutra parte o dono sem cavalo. Cai a soberba inglesa de seu trono, que 2 ou 3 fora já vão do vale. Os que de espada vêm fazer batalha, mas acham que arnês, escudo e malha. Ou seja, os portugueses estão ganhando. Observem mais uma vez, assim, já chamei atenção para isso. Isso é uma coisa que vai aparecer também no próximo trecho que a gente vai ler, mas preste atenção para essa coisa imagética do Camões, né? A batalha eu já li sobre isso, ou seja, sobre como que o Camões tem uma espécie, inclusive, de tino fotográfico, né? A descrição camoniana, eu já li um ensaio sobre isso, como que
intuição camoniana ela é quase fotográfica, não vejam? Dos cavalos o estrépito parece que faz que o chão debaixo todo treme. Ou seja, isso é uma fotografia, né? Ou seja, o cavalo batendo o pé no chão, né? O coração no peito que estremece de quem os olha e se alvoroça e treme, ou seja, o coração e os olhos, né? Qual do cavalo voa que não desce? Qual com o cavalo em terra dando geme? Qual vermelhas as armas faz de brancas, né? Qual com os penachos do elmo solta as ancas? É fotográfico, né? É uma, é uma, é um encadeamento de fotografias, né? Gastar palavras em contar extremos de golpes feros, cruas estocadas, é desses gastadores que sabemos, maus do tempo com fábulas sonhadas. Basta, por fim do caso, que entendemos que com finezas altas e afamadas, com os nossos fica a palma da vitória, e as damas vencedoras e com glória. Recolhe o duque os 12 vencedores nos seus passos, com festas e alegria. Cozinheiros ocupa e caçadores das damas e formosa companhia, que querem dar aos seus libertadores banquetes 1000 cada hora e cada dia, enquanto se detém em Inglaterra até tornar a doce cara terra. Mas dizem que, contudo, o grã-magriço, desejoso de ver as coisas grandes, lá se deixou ficar onde um serviço notável a condessa fez de Flandres. E como quem não era já noviço, em todo o trance onde tu, Marte, mandes, um francês mata em campo que destino lá teve de Torcato de Corvino. Olha que interessante, né? O Magriço é uma figura interessantíssima, né? O Magriço, né, desejoso de ver coisas grandes, ele vira o quê? Né? Ele vira notável, ele fica na Inglaterra para prestar um serviço à condesa, né? Notável à condessa. Né? Ele fez um serviço à condessa e fica na Inglaterra. Né? Outro também dos 12 em Alemanha se lança e teve um fero desafio com um germano enganoso que com manha não devida o quis pôr no extremo fio. Ou seja, outro ainda foi para a Alemanha. Né? Contando assim Veloso já a campanha, lhe pede que não faça tal desvio do caso do magriço e vencimento, nem deixe o de alemã em esquecimento. Mas neste passo, assim prontos estando, eis o mestre que olhando os ares anda, o apito toca, acordam despertando os marinheiros de uma e de outra banda. Ou seja, aí volta a narrativa propriamente da viagem, né? Que termina a cena. Acho que ficou bem claro aqui para vocês como que como que o Camões opera, não é? Como que o Camões opera essa entrada do romance de cavalaria, né? Ou seja, da história de cavalaria, da história cavalheiresca. Isso aqui é praticamente um romance de cavalaria, né? Ou seja, um trecho, um episódio de um romance de cavalaria, né? Vamos então para o nosso próximo trecho, é, que é igualmente famoso e igualmente complexo, às vezes, talvez mais complexo, né? Que é exatamente o trecho da apresentação da máquina do mundo, né? Ou seja, esse trecho que tem uma importância muito importante para a gente, não só pela importância do trecho, mas porque também esse trecho, a partir desse trecho, né, ou inspirado nesse trecho, ou na tradição desse trecho, Carlos Drummond de Andrade escreve aquele poema igualmente monumental que se chama A Máquina do Mundo, né, que está publicado lá no Claro Enigma. Então, esse trecho que a gente vai ler é um trecho que tem uma ressonância cultural muito grande, né? E aí vamos só entender o contexto em que ele está dentro do poema para depois a gente conversar sobre os seus pressupostos, né? Ou seja, o que seria uma máquina do mundo? Bom, o contexto do trecho é o seguinte, né? Os portugueses, a história dos Lusíadas é os portugueses indo para a Índia. Eles chegam à Índia e eles conseguem um acordo comercial com os indianos e vão voltar para Portugal, né? Ou seja, é a história do começo
da presença portuguesa na Índia, né? E dos governadores portugueses da Índia, e do controle do comércio indiano pelos portugueses, que vai durar aí uns 70 anos, né? Então ele está voltando, ele faz a viagem é muito difícil, né? Ele faz o périplo pela África, é muito difícil fazer essa viagem, mas ele faz a viagem, e depois que ele chega lá, que ele consegue um acordo, que guerra e tal, não sei o quê, ele volta, e nessa volta ele para, né, naquilo que vai ser a Ilha dos Amores, né? Ou seja, ele é protegido, vamos dizer assim, pela deusa Vênus, e a deusa Vênus concede, né, para Vasco da Gama e os seus companheiros navegantes que eles parem, vamos dizer assim, não é, no caminho da volta, para receberem uma recompensa, né? Ela vai dar uma recompensa para eles, né? E essa recompensa para eles no caso dos marinheiros comuns, a recompensa é que eles vão banquetear, ou seja, eles vão comer, e eles vão ver, e eles vão ter relações sexuais com as ninfas, né? Ou seja, para o grosso dos marinheiros, a recompensa é corpórea, né? A recompensa é corporal, ou seja, sexo, prazer sexual e comida, né? No caso do Vasco da Gama, ela vai oferecer outra coisa para ele também, né? Ela vai oferecer para ele a visão da máquina do mundo, né? A máquina do mundo seria esse objeto místico, mágico, mitológico, né? A partir do qual você consegue compreender o funcionamento de todo o universo, né? Nós vamos ver que são círculos, né, e tal. A ideia da máquina do mundo é que ela é um objeto para o qual você olha e ela revela o funcionamento do universo, né? Ou seja, está implícito aqui, com certeza, uma visão do universo um pouco como relógio, né? O universo como máquina, o universo como coisa em funcionamento. Não vou entrar nesses detalhes, mas tem que enfim, toda a presença, né, da ciência e da visão de mundo do Renascimento, né? Ou seja, nós não vamos discutir isso porque isso, enfim, isso teria que ser um curso só. Você poderia fazer um curso só sobre a ideia da máquina do mundo, né? Mas aqui a ideia um pouco é essa, né? Ou seja, que o universo é uma máquina que está lá para ser desvendada, né? E uma das recompensas que oferece Vênus, né, ao Vasco da Gama pelo seu trabalho, pela sua viagem, é a visão da máquina do mundo. Vamos começar a leitura aqui. A gente provavelmente não vai conseguir ler tudo, porque realmente é muito grande o trecho também, mas vamos ver para onde que ele vai. Isso aqui a gente está no finalzinho do livro, do poema, né? Os versos finais eu acho que a gente leu, inclusive, né, nas primeiras aulas, né? Essas partes aqui, né? Fazei, Senhor, que nunca os admirados alemães, galos, ídolos ingleses, né? Essa parte daí a gente viu lá nas primeiras aulas, né? Esse final melancólico. Mas vamos ver aqui então como que acontece esse negócio, né? Não andam muito que no erguido cume se acharam, onde um campo se esmaltava de esmeraldas, rubis, tais que presume a vista que o divino chão pisava. Ou seja, eles estão subindo, né, uma montanha, né, os marinheiros estão lá embaixo, eles estão subindo para ver a máquina do mundo, e aí eles veem esse campo, né, de esmeraldas, rubis, né, e é tão rico que você percebe que você está pisando em chão divino, né? Aqui um globo vem no ar, ou seja, tem um globo lá no ar, que o lume claríssimo por ele penetrava, de modo que o seu centro está evidente, como a sua superfície claramente. Ou seja, você vê tanto o centro quanto a superfície, né? Como se uma luz saísse lá de dentro dele. Qual a matéria seja, não se enxerga, mas enxerga-se bem que está composto de vários orbes, que a divina verga compôs e um centro a todos só tem posto.
Volvendo, ora se abaixa, ora se erga, nunca se ergue ou se abaixa. E o mesmo rosto por toda parte tem, e em toda parte começa e acaba. Enfim, por divina arte, uniforme, perfeito, em si sustido, qual, enfim, o arquétipo que o criou. Vendo o Gama este globo comovido, de espanto e de desejo ali ficou. Diz-lhe a deusa. Ou seja, depois que ele vê esse globo, né, ele fica sem... Que é a máquina do mundo, né? Ou seja, esse globo é o centro do universo. Ele vê o centro do universo, ele vê o centro do mundo. E aí Vênus fala para ele, né? O transunto reduzido em pequeno volume, a que te dou, do mundo aos olhos teus, para que vejas por onde vás e irás e o que desejas. Vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada assim foi do saber alto e profundo, que é sem princípio e meta limitada. Quem cerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão limada é Deus. Mas o que é Deus ninguém o entende, que o tanto engenho humano não se estende. Ou seja, a compreensão plena, né, desse objeto, vocês não chegam nela. Este orbe que primeiro vai cercando os outros mais pequenos que em si tem, que está com luz tão clara radiando, que a vista segue e a mente viu também, Empírio se nomeia, onde logrando puras almas estão daquele bem, tamanho, que ele só se entende e alcança de quem não há no mundo semelhança. Aqui só verdadeiros, gloriosos divos estão, porque eu, Saturno e Jano, Júpiter, Junos, fomos fabulosos, fingidos de mortal e cego engano. Ou seja, os deuses gregos não podem entrar, né? Tem um elemento cristão aqui. Só para fazer versos deleitosos servimos. E se mais o trato humano não pode dar, é só que o nome nosso nestas estrelas pôs o engenho vosso. E também porque a Santa Providência, que em Júpiter aqui se representa, por espíritos mil que têm prudência, governa o mundo todo que sustenta, ensiná-lo a profética ciência em muitos dos exemplos que apresenta. Os que são bons, guiando, favorecem, os maus, enquanto podem, nos impeçam. Quer logo aqui a pintura que varia, agora deleitando, ora ensinando, dar-lhes nome que a antiga poesia a seus deuses já dera fabulando. Você já está falando, olha, os deuses, né? Os deuses que estão lá dentro, ou seja, o que está lá dentro não somos nós, né? Ou seja, o que está lá dentro não é o paganismo, não são os deuses pagãos, né? Ou seja, nós, eu, Júpiter, Juno, nós somos deuses pagãos, né? Nós fomos fabulosos, né? E eles só servem para fazer verso divino, né? Só servem para fazer poesia, só servem para estar no poema do Camões, né? Mas não para serem considerados como verdadeiros, porque a verdade, a compreensão última do universo está ali, né? Está ali dentro daquele orbe divino, está ali dentro daquela máquina do mundo, aonde eles não podem entrar, onde eles não conseguem entrar, né? Que os anjos de celeste companhia, deuses o sacro verso está chamando, nem nega que esse nome preeminente também aos maus se dá, mas falsamente. Enfim, que o sumo Deus, que por segundas causas obra no mundo, tudo manda, e tornando a contar-te das profundas obras da mão divina veneranda, debaixo deste círculo onde as mundas almas divinas gozam, que não anda outro, que não anda outro corre, tão leve, tão ligeiro, que não se enxerga, é o móvel primeiro. E aí o que ela vai fazendo aqui, na verdade, é meio que mostrar esses círculos concêntricos, né? Não sei se vocês pegaram aqui no começo, mas é como se tivessem várias circunferências concêntricas, né? Uma que vai se sobrepondo aí às outras, né? Com este rápido e grande movimento vão todos os que dentro têm no seio,
para por obra deste o sol, andando atento, o dia e noite faz com curso alheio. Debaixo deste leve anda outro lento, tão lento e sojugado a duro freio, que enquanto febo de luz nunca escasso, 200 cursos faz, dá ele um passo. E observem também aqui o elemento cosmológico, ou seja, há um elemento nitidamente cosmológico aqui, essa máquina do mundo que ela está revelando aqui é, em parte, o conhecimento cosmológico, o elemento cosmológico que está presente, né, no conhecimento, na visão de mundo do Renascimento, na visão de mundo desse século XVI do Camões. Né? Olha, estouro de baixo, que esmaltado de corpos lisos anda irradiantes, que também nele tem curso ordenado, e nos seus hastes correm cintilantes. Bem vês como se veste faz ornado, com largo cinto douro que estelantes, animais 12 traz afigurados, aposentos de febo limitados. Olha por outras partes a pintura, que estrelas fulgentes vão fazendo. Olha a carreta atenta e sinossura, Andrômeda e seu pai e Drago horrendo. Vê da Quessiopédia a Fermosa e do Oriente o gesto turbulento. Olha o cisne morrendo que suspira, a lebe os cães, a nau e a doce lira. Debaixo deste grande firmamento, vês o céu de Saturno, Deus antigo. Júpiter logo faz o movimento, e Marte abaixo, bélico inimigo. O claro olho do céu no quarto assento, e Vênus que os amores traz consigo. Mercúrio de eloquência soberana, com 3 rostos de baixo vai Diana. Você observa que ele está descrevendo o céu, né? O Sol está descrevendo o sistema solar e a visão que eles têm do universo, né? Em todos estes orbes diferente, curso verás, nuns grave, noutros leve, ora fogem do centro longamente, ora da terra estão caminho breve. Bem como quis o Padre Onipotente, que o fogo fez e o ar e o vento e neve, os quais verás que jazem mais adentro, e tem com o mar a terra por seu centro. Neste centro, pousada dos humanos, ou seja, agora ele chega à terra, né? Neste centro, pousada dos humanos, que não somente ousados se contentam de sofrerem da terra firme os danos, mas ainda o mar instável experimentam, verás as várias partes que os insanos mares dividem, onde se aposentam várias nações que mandam vários reis, vários costumes seus e várias leis. Vês a Europa cristã, mais alta e clara que as outras em polícia e fortaleza. Vês África dos bens do mundo avara, inculta e toda cheia de bruteza, com um cabo que até aqui se vos negara, que assentou para a austro natureza. Olha esta terra toda que se habita, desta gente sem lei quase infinita. Ou seja, ele está, né? Ela vai descendo, na verdade, subindo, né? Mas ela vai desse orbe até ela chegar propriamente na Europa cristã, né? Que é entendida como o centro desse mundo da pousada dos humanos, né? Vê do Benomotapa o grande império da selvática gente negra e nua, onde Gonçalo morte e vitupério padecerá pela fé santa sua. Nasce por este incógnito hemisfério o metal por que mais a gente sua. Vê que do lago de onde se derrama o Nilo também vindo está Coama. Observem que o uso do futuro, né? Ela está prevendo o futuro para ele, né? E aqui vem um dos elementos importantes, né? Que a conclusão da visão da máquina do mundo é a glória de Portugal. Olha as casas dos negros como estão sem portas, confiados em seus ninhos, na justiça real e defensão e na fidelidade dos vizinhos. Olha deles a bruta multidão que, bando espesso e negro de estorninhos, combaterá em Sofala a fortaleza que defenderá Nayala com destreza. Está prevendo o futuro, né? Olha as alagoas de onde o Nilo nasce, que não souberam os antigos.
Vê-lo rega, gerando o crocodilo, os povos abastes de crista amigos. Olha como sem rumos, novo estilo, se defendem melhor dos inimigos. Vê Merro e que ilha foi de antiga fama, que hora dos naturais Nobá se chama. Nesta remota terra, um filho teu nas armas contra os turcos será claro. Há de ser Dom Cristóvão o nome seu, mas contra o fim fatal não há reparo. Vê cá a costa do mar, onde te deu Melinde, hospício gasalhoso e claro, o rápido rio nota, que o romance da terra chama Obi, entra em Quilmance. O cabo já vê, e aí ele continua, né? O extremo de Suez, que antigamente dizem que do Eros a cidade, né? Olha o Monte Sinai, que se enobrece com o sepulcro da Santa Catarina, né? Olha as Arábias três, que tanta terra tomam, todas as gentes vaga, abaça. Observe o aspecto geográfico também aqui, né? Cartográfico, né? Olha Dofar, insigne por que manda. Olha Cabo Azaboro. Olha do grande Pérsia, Império Nobre. Aqui de Dom Felipe de Menezes se mostrará a virtude. Mas vês a ilha Jerum, né? Como descobre o que fazem do tempo os intervalos. Aqui de Dom Felipe de Menezes se mostrará a virtude em armas claras, quando com muito poucos portugueses, os poucos pársios vencerá de Lara. Olha a terra de Ilcinde, fertilíssima, e de Jaquete a íntima ansiada, do mar a enchente súbita grandíssima, e a vazante que foge apresurada, a terra de Cambaia vê riquíssima, onde do mar o seio faz entrada, cidades outras mil vou passando, a vós outros aqui se vão guardando. Ou seja, olhando para aquela máquina, né, e isso aqui é o talvez o mais interessante, né, olhando para aquela máquina, você vê o mundo inteiro. Olhando para aquela máquina, você tem uma visão completa do globo, você tem uma compreensão completa do globo, né? Visto de cima, ou seja, é como se essa máquina fosse uma espécie de instrumento de compreensão do universo e do globo terrestre, né? Ou seja, essa máquina, ela de alguma forma, ela sintetiza, vamos dizer assim, essa ideia de conhecimento geográfico do planeta, desenvolvimento técnico, científico e compreensão do planeta, né? Claro que ela está imbuída aqui de um sentimento religioso, né? Ou seja, essa máquina do mundo, de alguma forma, é Deus, né? Ou é produto de Deus, mas, por outro lado, e aqui é algo que eu acho interessante, né? Essa máquina do mundo, ela sintetiza na forma como ele está colocando o próprio a compreensão europeia, a compreensão que os povos do Renascimento tinham da sua geografia, da sua história e do funcionamento do universo, né? Essa máquina do mundo, a presença dessa máquina do mundo aqui é extremamente moderna. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, a despeito da sua aparência religiosa, né? A despeito de que o poeta o considera um elemento religioso, né? Ou seja, esse elemento cartográfico que a gente está vendo aqui, ele aponta, ele indica claramente para esse elemento extremamente significativo do poema, que é a sua presença no mundo moderno, né? Como a gente viu lá com o Hegel, né? Com o nosso trechinho do Hegel. Ou seja, esse é um dos elementos modernos do poema. Essa presença tão marcante, por exemplo, de uma cartografia, de um conhecimento cartográfico um pouco enciclopédico, né? Vês corre a costa célebre indiana para o sul até o Cabo Comore, né? As províncias que entre um e outro rio, vês com várias nações são infinitas. Um reino maomete, outro gentio, a quem tem o demônio leis escritas. Olha que o Narcingo, senhorio, tem as relíquias santas e benditas do corpo de Tomé, barão sagrado, que Jesus Cristo teve a mão no lago. Aqui a cidade foi que se chamava Meliapul, formosa, grande e rica, chegando aqui, pregando e junto dando às doentes saúde, a mortos vida, né? E aí ele começa a descrever na Índia, né?
descrevendo a Índia agora, né? Tomé, né, falando da presença de Tomé na Índia, como que Tomé chega na Índia, né? Nós vamos parar por aqui a leitura. Eu acho que já ficou evidente o que este e ele continua, né? Vês, passa por Camboja, Mekong Rio. Ele continua, né? Eu não vou ler tudo isso com vocês, como eu disse, é muito grande, a aula se prolongaria demais e ali também Timor, que o Lenho manda, né? Ou seja, ela vai indo nesse Ceilão, o Roxo Estreito, né? Ela vai indo pelo planeta inteiro, né? Até aqui, portugueses, concedido vos é saberdes os futuros feitos, que pelo mar já deixais sabidos, virão fazer barões de fortes peitos, agora, pois tendes aprendido, trabalhos que vos façam ser aceitos, as eternas esposas e fermosas, onde coroas vos tecem gloriosas, né? Ou seja, os portugueses, na hora que eles cumpriram a sua tarefa, né, eles podem, é, é, eles podem viver, viver a glória, né? Viver a glória de ser uma grande nação. Nós vamos parar por aqui a leitura. Eu acho que esse conjunto de aulas serve um pouco como indicação de leitura, né? Enfim, a obra do Camões ela é múltipla, ela é complexa, existe uma tradição crítica gigantesca em torno dessa obra, que eu convido vocês a conhecer mais aprofundadamente, né? Na próxima aula, nós vamos começar a conversar um pouco sobre o Eça de Queiroz, nós vamos mudar de assunto, mas vocês vão ver também que nem tanto, né? É, mas fica aqui o convite para que vocês continuem lendo Camões, vocês se debrucem sobre uma leitura completa dos Lusíadas, que não é uma obra esgotável, né? Os Lusíadas é uma daquelas obras que não se esgotam, né? Assim, você pode ficar lendo e relendo, e relendo, e relendo, e relendo, e relendo, é uma obra inesgotável, né? Assim como esses sonetos, os sonetos são deslumbrantes, né? As canções e muitos outros gêneros que a gente não pode trabalhar aqui, né? Fica aí um pouco as aulas como introdução, como convite à leitura, como convite ao conhecimento sobre Camões, e também vamos dizer assim, ao Renascimento português, ao desenvolvimento das línguas modernas, fica isso aí como convite para vocês. É isso, e até a próxima aula, quando a gente vai começar a nossa conversa sobre o nosso amigo, esse sim, muito próximo do Brasil, o Eça de Queiroz. Até mais, gente.